amiguinho, olá amiguinha, tudo bem com você? Vamos iniciar hoje a semana 17, a semana que ainda trabalha com as propriedades da tabela. Beleza, gente? Então vamos ver mais algumas propriedades. Vimos na semana 16 o que? Raio atômico, energia de ionização, afinidade, eletropositividade, eletronegatividade. Beleza? Então vamos começar aqui hoje. Vamos começar a ver o caráter metálico. O que ele observa? Ele descreve um conjunto de propriedades químicas que estão associadas aos elementos classificados como metais da tabela periódica. O caráter metálico depende da capacidade de um elemento de perder elétrons de valência, ou seja, da camada de valência. Então, o caráter metálico vai crescer assim como a eletropositividade. Por quê? Quanto maior o raio, maior essa capacidade de ceder elétrons, de formar cátions. Então, olha como é simples, gente. Vai crescer da direita para a esquerda, ok? E de cima para baixo. Essa propriedade também é conhecida como o quê? Como reatividade. Então, se você observar em uma prova caráter metálico ou reatividade, nos metais, cresce da direita para a esquerda, Alexandre, e da de cima para baixo, ok? Quem tem o maior caráter metálico é o frâncio. Beleza, gente? Então, vê só. Para saber se um metal é mais reativo que o outro, é importante relembrar o conceito de eletropositividade. O que vem a ser a eletropositividade, meus queridos? É a tendência que o elemento apresenta em ceder elétrons, em formar cátions. Então, olha só, está intimamente ligado. Isto é, a capacidade de um átomo tem de ceder elétrons para outro átomo durante uma ligação química. Dessa forma, se o metal é mais eletropositivo que o outro, ele tem maior tendência de perder elétrons. E por isso tende a ser mais reativo. Então, quanto maior a reatividade, mais eletropositivo ele é, maior caráter metálico ele apresenta. Beleza, gente? Podemos dizer caráter não metálico, ou o que? Para observar a reatividade também de que? Agora dos ametais. Dos ametais usamos o que? O conceito de eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade de um átomo que ele possui de atrair elétrons em uma ligação química. Ok? Assim se sabe. Para saber se um metal é mais reativo que o outro, basta seguir os padrões estabelecidos para a eletronegatividade. Lembrando que os gases nobres não entram nessa propriedade. Então, quem é mais reativo é o flúor aqui. Entre quem, gente? Entre os ametais. Então, vê só. De baixo para cima, da esquerda para a direita. Quanto maior a tendência que ele apresenta, mais eletronegativo ele é. De quê? De atrair elétrons. Mas apresenta maior caráter não metálico e apresenta maior reatividade. Então, relembrando. No grupo, de baixo para cima. E no período, da esquerda para a direita. Beleza, gente? Tranquilidade? Massa. Olha só. E nos metais, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Para cá. Lembra disso. Ok? Beleza? Vamos lá. Então, para metais, mais reativo é aqui. Para metais, o mais reativo é para cá. Beleza? Só pensar em eletropositividade e eletronegatividade. Volume atômico. Vamos lá, gente. O volume atômico, certo, de um elemento é o volume ocupado por um mol, o conjunto de átomos. Ok? Então, observe que o volume atômico não é o volume de um átomo, mas o volume de um conjunto de átomos. Ou seja, 6,02 vezes 10 a 23. É muita coisa, né, gente? Consequentemente, no volume atômico influi não só o volume de cada átomo, mas também o espaçamento existente entre eles, porque existem espaços. Não é isso? Beleza? Então, como é que cresce, Xandinho? É bem simples, gente. Cresce de baixo para cima no grupo ou família e da direita, Alexandre, do centro para as extremidades. Então, quem está mais à extremidade e mais abaixo possui maior volume. Tudo bem? Já a densidade, ou massa específica, é a relação massa-volume. Ou seja, esta variação no sólido é uma propriedade periódica. Na tabela, os valores de densidade aumentam nas famílias de cima para baixo. E no período, de fora, né, para dentro, para o centro. Aqui, das extremidades para o centro. De fora para o centro é pau, né, Xan? Das extremidades para o centro. Ok, gente? O elemento mais denso está aqui, é o ósmio e o irídio, né? Seria mais o ósmio. Perfeito? Bom, gente, ponto de fusão. As temperaturas nas quais os elementos entram em fusão e ebulição também são funções, certo? Relativas ao número atômico. No esquema da tabela, as setas indicam o aumento do ponto de fusão. O carbono é exceção. Por que, Alexandre? Porque o carbono apresenta um alótropo. Chamamos ele de carbono grafite.
Então ele é um bom condutor de corrente elétrica. E o carbono, nesse caso, ele apresenta um alto ponto de fusão e um alto ponto de ebulição. Não esquece isso. Certo? Olha o ponto de fusão dele, ó, 3.800 graus Celsius. Já o tungstênio é um metal de maior ponto de fusão. O tungstênio, gente, era utilizado, certo, naquelas lâmpadas incandescentes. Perfeito? Quando aquecido, ó, emitia luminosidade, então combustão ali. Sendo utilizado aqui, ó, utilizado na fabricação de filamentos de lâmpadas incandescentes. Beleza? Vamos lá. Olha, cresce de cima para baixo nos ametais, tá certo? Com exceção do carbono. Para o centro da tabela. E no grupo 1A, 2A, ó, de baixo para cima. Ó, é informação importantíssima. Grupo 1 e grupo 2, ó, de baixo para cima. Beleza? Então, olha só. Tabela periódica aqui. Vamos à questão. Com relação à classificação periódica dos elementos, pode-se afirmar que, letra A, o hidrogênio é metal alcalino localizado na coluna 1. Gente, o hidrogênio não é metal alcalino. Pensa comigo, lembra bem direitinho. A tabela está organizada em 4 grandes grupos. Quais são eles? Hidrogênio, metal, ametal e gases nobres. O hidrogênio se encontra, ó, vamos voltar aqui, ó, se encontra aqui, mas ele não é metal. Preste atenção, tá certo? Ele é gás, não esquece. Não é metal alcalino. O nitrogênio é o elemento mais eletropositivo na coluna 15, ou grupo 15, ou família 5A. Vamos ver. Gente, ele diz que é o quê? Mais eletropositivo. A eletropositividade no grupo é de cima para baixo. Então, o nitrogênio está aqui, ó. Ele é o elemento menos eletronegativo, gente. Ele é eletropositivo, gente. Ele é mais eletronegativo, porque a eletronegatividade cresce como o inverso da eletropositividade. Ó, eletropositividade. Tendência que o elemento apresenta de ceder elétrons, formar cátions. Então, quanto mais abaixo, maior o número de camadas, menor a atração. Menor a atração, o que acontece? Maior facilidade em ceder elétrons. Já aqui, de baixo para cima, menor o número de camadas. Menor o número de camadas, menor o raio, maior a atração. Beleza? Então, ó, o nitrogênio não é o elemento mais eletropositivo, é o menos eletropositivo. Então, a letra B está errada também. Letra C. O sódio é o elemento mais eletronegativo do período, do terceiro período. Gente, vamos lá. No período, a eletronegatividade, ela cresce, ó, terceiro período aqui, ó. Ela cresce da esquerda para a direita. Por que, Xandinho? Porque, ó, com o aumento do número atômico, aumenta a carga efetiva. Carga efetiva que é a responsável pela atração dos elétrons. Beleza? Então, ó, 11, 12, 13, 14. Então, da esquerda para a direita vai aumentando o número atômico. Aumentando o número atômico, ó, o raio diminui. A atração aumenta. Beleza? Então, mais eletronegativo o elemento se torna. Então, quem está mais à direita é mais eletronegativo. Ele está dizendo que é o sódio aqui. Ele é o menos eletronegativo do terceiro período. Então, está falso também. Já na letra D, mercúrio é um ametal. Falso. Mercúrio é metal. Ametal líquido é quem, gente? O bromo. Beleza? E letra E, potássio tem maior raio que o bromo. Gente, potássio tem maior raio que o bromo. Isso é verdade, porque olha só, vamos voltar para cá, tabelinha. Potássio e bromo. O raio cresce como? No período da direita para a esquerda. Segue o cursor aqui, ó. Da direita para a esquerda, é o mouse, né? Desculpa aí. Ó, da direita para a esquerda. Aqui no grupo, não. No período, ó, daqui para cá. Por quê? Porque com a diminuição do número atômico, diminui a carga efetiva. Carga efetiva é essa responsável pela atração dos elétrons. Então, quanto menor o número atômico no período, menor a atração, maior o quê? O raio. Então, menor a atração, menor o que? A atraçãozinha, ó, menor atração, maior facilidade em perder, em ceder elétrons. Beleza? Então, a resposta para essa questão, dessa primeira questão, é a letra E, gente. Beleza? Só seguir, treinar, ó. Tu vai se garantir. Já está se garantindo, né? Vai se garantir mais. Beleza? Outra tabelinha, Alexandre. Sim. Por quê? Porque outra questão. Vamos nessa. Uma das utilizações da classificação periódica dos elementos é o estudo comparativo de suas propriedades. Presta atenção, amiguinho. Presta atenção, amiguinha. Dos elementos a seguir, aquele que, ao mesmo tempo, é mais denso que o bromo e tem maior potencial de ionização que o chumbo. Gente,
mais denso que o bromo. Então, ó, a densidade vem para o centro, não é isso? E tem maior potencial que o chumbo. Qual seria aqui, amiguinhos? Vamos ver aqui. Ó, vamos ter que ver quem é quem aqui, né? Ó, eu tenho o bromo aqui, tá certo? E tenho quem? O chumbo aqui. Então, quem é mais denso que esse e esse, gente? Quem seria? Ó, bromo e chumbo. Aí temos aqui uma galera, né? O nitrogênio, não, né? O oxigênio, também não. O germânio, opa, o germânio, vamos ver, entre o bromo, ó, e quem? E o chumbo, quem teria? Seria o germânio. Letra C, meninada, olha só. Dos elementos, aquele que ao mesmo tempo é mais denso que o bromo, porque está mais ao centro. E tem maior potencial que o chumbo. Olha só, ele é mais denso que o bromo, porque a densidade, ó, ela vem para o centro. Para o centro, né, aqui, ó, das extremidades para o centro. Então, ó, entre o bromo e o germânio é mais o quê? Denso. E tem maior energia de ionização. Ó, chumbo, o germânio tem mais, porque a energia de ionização no grupo cresce de baixo para cima. Beleza? Então, por isso que a resposta dessa questão é a letra C. C é o germânio, gente. Beleza? Na outra tabela, claro, sempre tem que ter a tabela em mente para que você observe para onde vai crescer a propriedade, para onde vai decrescer, para você fazer um comparativo. Beleza, gente? Sempre vai ser tabelinha, sempre vai ter aí. Na terceira questão, olha só. Assinale a afirmativa correta quanto aos metais alcalinos terrosos. Vamos lá. O bário tem maior caráter metálico que o magnésio. Vamos lá. Vamos pensar comigo. O bário, ele está aqui. O magnésio está aqui. O caráter metálico cresce da mesma forma que o quê? Que a eletropositividade. No grupo, porque eles fazem parte do mesmo grupo, o magnésio e o bário, vai crescer de onde para onde? Ó, de cima para baixo. Quem tem maior? O magnésio ou o bário? Aí, amiguinho, aí, amiguinha, exatamente, é o bário. Por quê? Porque ele está mais abaixo. Beleza? A resposta já está aí, foi, ó, é a letra A. Gente, olha que mentira. Letra B. O estrôncio tem primeira energia de ionização maior que o cálcio. Gente, energia de ionização ao cálcio aqui é o estrôncio. A energia de criação cresce de baixo para cima. Quem tem maior energia é o cálcio, não o estrôncio. Beleza? Vamos terminar logo. São mais eletronegativos que os halogênios. É o que, amiguinho? É o que, amiguinha? Ele disse isso. Os metais alcalinos são mais eletronegativos que os halogênios. Falso e muito falso. Porque, gente, a eletronegatividade, os halogênios aqui, ó, estão bem à direita da tabela. Eles são os mais eletronegativos, gente, do que o quê? Do que a família dos metais alcalinos. Beleza? Tanto em grupo quanto em período. Não tem mistério. Beleza? Não nem quero colocar essa questão aí. Tem pontos de fusão mais baixos que seus vizinhos respectivos, os metais alcalinos. Gente, tá falso, gente. Tanto o ponto de fusão quanto a ebulição, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, ó, de baixo para cima, tá certo? E são mais reativos que os metais alcalinos. Aí é falso também, porque os metais alcalinos são mais reativos. Porque a reatividade, né, ó, cresce como que, gente? Como a eletropositividade, como um raio, ó, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, os metais alcalinos, eles estão mais à esquerda da tabela. Por isso, eles são mais o que? Eletropositivos. Tranquilidade? Vamos agora para a quarta questão. A propriedade cujos valores diminuem à medida que aumenta o número atômico na coluna dos halogênios. O que seria, gente? Dá uma olhadinha aí, A densidade, não. A densidade, o que acontece? Ele não diminui, ele aumenta, né? De cima para baixo, né? A primeira energia de ionização também, primeira energia de ionização é a resposta. Porque, ó, de cima, cadê a tabelinha? Olha, ó, de cima para baixo, eu diminuo a energia de ionização, correto? E ele quer aqui, ó, o valor que diminui. É, exatamente. A propriedade cujos valores diminuem à medida que aumenta o número atômico na coluna dos halogênios. Então, ó, na coluna dos halogênios, que é essa daqui, eu aumento o número de camadas, então o que é que vai acontecer aumentando o número de camadas? Exatamente. Eu aumento ou diminuo a eletropositividade, a primeira energia? Eu diminuo a primeira energia de ionização. Beleza, gente? O raio atômico aumenta, né? Tá falso. A temperatura de ebulição das substâncias metais tá falso também, porque elas aumentam. Nos metais, ó, elas são de cima para baixo.
e temperatura de fusão da substância falso também. Fusão e ebulição de cima para baixo nos halogênios. Beleza? Nos metais alcalinos terrosos, que é de baixo para cima. Então a resposta para essa quarta questão é a letra B. B de bola. Beleza, gente? Quinta questão, ó a tabelinha aqui para não esquecer. Vamos lá? Em um mesmo grupo da tabela, o raio atômico e a densidade dos elementos, de modo geral, eles crescem como, gente? Presta atenção. A densidade e o raio, eles crescem de baixo para cima ou de cima para baixo? Exatamente, amiguinho. De cima para baixo. Porque quanto maior o raio, maior o quê? A tendência a ceder. E cresce de baixo, de cima para baixo, também a densidade e para o centro. Beleza, gente? Então, com essa questão, finalizamos a semana 5. Semana 5, ó, a questão 5 da semana 17, pré-aula. Então, vamos estudar, vamos relembrar, vamos fazer exercícios para o quê? Para observar bem direitinho essas propriedades que caem nos vestibulares. Beleza, gente? Então, um grande abraço, bons estudos e, ó, já deu certo. É só esperar um pouco que a vaga é tua. Beleza, gente? Um grande abraço e até a próxima.